Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, já faz tanto tempo que eu não passo aqui pra gravar vídeos nesse estilo, né? Que eu tava precisando voltar a gravar. Mas é isso, pra você que não me conhece, meu nome é Patrícia. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma resenha. Eu tô com um pouquinho de falta de ar esses dias, gente, porque eu tô me recuperando de uma dengue que eu peguei que quase me matou e me jogou no chão. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso, vamos direto ao assunto. Eu acho que esse vídeo ele vai ser um pouco polêmico, mas eu precisava trazer esse assunto para as pessoas, porque eu falei assim, cara, não é possível que só eu passo por isso. Não é possível que só eu que não me dei bem com esse trem, né? Não é possível que só eu tive reações adversas ao DIU. Então eu vim trazer esse assunto. Quem me acompanha no canal há mais tempo sabe que eu venho em busca, né, de engravidar desde 2020, final de 2021. Nós estamos... Esse não é final de 2021? Final de 2021. Em 2023 eu engravidei em abril e eu tive uma perda gestacional. Infelizmente minha gravidez parou de evoluir lá por 7, 8 semanas. Tem vídeos aqui sobre isso, eu vou deixar no card pra vocês, pra quem quiser assistir, explicando inclusive do procedimento que eu fiz de AMIL, a minha experiência, o meu relato, enfim. E inclusive depois eu nem voltei pra falar que eu precisei de um novo AMIL. Sim, então, só pra vocês entenderem a ordem cronológica das coisas. Eu engravidei em abril, certo? Quando eu perdi meu bebê já era lá pra maio, no final de maio, mais ou menos. Precisei passar por um AMIL, que é aquela microaspiração, que é tipo a curetagem, mas é menos invasivo. No decorrer desse tempo, depois de 60 dias do AMIL, eu tive um sangramento disfuncional na rua, hemorragia muito forte. E eu precisei ser levada às pressas pro hospital e precisei ser internada. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi uma cena horrível, foi grotesco. E fizeram o exame de toque em mim mais de uma vez, mesmo sentindo muitas cólicas, muitas dores. Tomei Tramal na veia, foi horrível. E tiraram coágulos enormes de dentro de mim. Eu sangrava muito, eu fiquei muito fraca. E foi horrível, ninguém sabia o que estava acontecendo. Enfim, me deram alta, me deram remédio pra estancar aquele sangramento, pra eu parar de menstruar. Não era uma menstruação, mas pra eu parar de sangrar, pra eu parar de menstruar e não ter mais ciclos, para que não viesse a acontecer uma nova hemorragia. Enquanto isso, eu deveria procurar um ginecologista e refazer os exames todos, transvaginal, exame de imagem, ressonância magnética, enfim. E assim eu fiz, gente. E aí a gente descobriu um mioma submucoso que estava pregado no endométrio, bem onde o bebê se implanta, que poderia ser a causa do aborto. Não é que foi a causa do aborto, a gente não conseguiu identificar a causa do aborto. Mesmo tendo mandado os restos ovulares para o laboratório fazer a pesquisa genética, a gente não conseguiu descobrir a causa da perda. Até hoje a gente não sabe. Então aquilo ficou na nossa cabeça durante um tempo, né? Mas a gente teve que tirar porque não tinha o que ser feito. Com o material genético que eles tinham, não foi possível determinar a causa do aborto. E aí descobriram esse mioma e tal. E aí meu médico conversou comigo e falou, Patrícia, olha, esse mioma, pelo lugar que ele tá posicionado, ele pode sim estar causando esse sangramento disfuncional, pode sim estar causando essa hemorragia. Vocês já vão entender porque eu tô falando tudo isso. E vamos fazer um novo AMIL, vamos fazer uma esteroscopia cirúrgica. Eis que fui, me internei em outubro, eu acho que foi isso. E durante esses meses do ano passado eu fiquei exausta, fazendo vários exames. E aí me internei, gente, em outubro. Fiz a cirurgia, a esteroscopia, eu tomei anestesia RAC, que é a mesma de parto cesárea, aquela que toma no meio das costas. E eu tive crises de enxaqueca depois da RAC, que foi um sintoma que eu tive. Eu tive mais de uma semana de dores de cabeça muito fortes. E aí meu médico falou que realmente tinha o mioma e tinha o espessamento endometrial. O que é o espessamento endometrial? Era uma massa grossa que estava no endométrio de restos que ainda tinham do aborto. Então eu fiquei com aquela massa ali durante meses e isso estava ocasionando as hemorragias e etc. E foi um transtorno, gente, até descobrir isso.
que tinha resto de aborto e eu precisei passar por um segundo procedimento. Eu queria ter descoberto antes, porque passou muitos meses entre ter hemorragia no meio da rua e precisar passar por uma nova cirurgia. Demorou muito tempo até o convênio aprovar, enfim. Mas fizemos. E depois que a gente fez, que eu passei pela recuperação, que durou mais ou menos uns 15 a 20 dias, eu coloquei o DIU Mirena. Por que eu coloquei esse DIU, gente? Eu não podia engravidar, né? Nos próximos 3 meses, depois da última esteroscopia, que era o recomendado, 3 a 6 meses. E o médico disse que seria bom para o meu útero descansar. Então eu já fui, eu ia trocar de convênio nesse tempo, eu ia ficar sem convênio um tempo, não lembro o que era. Eu falei, vamos correr e vamos colocar esse DIU. Corri lá, coloquei o DIU, coloquei em consultório mesmo por um médico indicado pelo meu ginecologista, que na época era obstetra, também estava acompanhando essa gestação que eu tive essa perda. E ele indicou um médico muito bom que foi lá e colocou o DIU, foi no consultório mesmo. Vou falar pra vocês que foi uma dorzinha incômoda, chata, dá um pouquinho de cólica, deu sangramento. Vamos começar falando por esse sangramento. É comum sangrar um pouco, eles falam que pode sangrar nos primeiros dias, porque, né, é um corpo estranho no colo do útero e aí tá se acostumando o corpo e etc. Comigo, gente, é tudo sempre à margem da exceção. Comigo o sangramento não foi pouco, foi um sangramento muito intenso. Durou mais de 3 dias, não era de menstruação, tá? Era realmente da colocação do DIU. Eu cheguei a mandar mensagem pro consultório perguntando se aquela quantidade de sangramento era normal. Mandei foto pra mulher, falei, moça, olha, tá sangrando muito, tá ficando no fundo do vaso. Ela falou, olha, Patrícia, a princípio, realmente, é o seu corpo tentando se adaptar ao DIU. Tem mulheres que sangram mais, tem mulheres que sangram menos, vamos aguardar. Tive esse sangramento, tive cólica, sim. Tem gente que fala que não sente nada, não tem cólica, e eu senti cólica e foi extremamente desagradável. E... o que mais? Que eu me lembro, por hora, né, foi isso que foi desagradável. Vamos lá. O DIU também, gente, desregulou o meu ciclo. É normal, tá? Esse é um sintoma normal. O DIU hormonal, ele faz isso com a maioria das mulheres, né? Lembrando, gente, que tem 2 tipos de DIU hormonal, o Quilena e o Mirena. Eu não vou muito entrar no mérito da questão, porque o intuito aqui é trazer meu relato, mas só pra vocês saberem, o Quilena, ele tem menos hormônios e a mulher continua menstruando. O Mirena, ele tem mais hormônios e a intenção é que a mulher menstrue extremamente pouco ou que ela não menstrue quase nada. Como eu tinha um quadro de sangramento, de mioma, de resto de aborto, etc., meu médico achou melhor que fosse o Mirena, mesmo ele contendo mais hormônios, tá? Então ele desregulou o meu ciclo. Eu não sabia que dia que eu ia menstruar, eu não sabia em que fase do ciclo que eu tava. Ficou aquele sangramento estranho ali, durou alguns dias, depois ele voltou e ficou de novo sangrando. Tive bastante cólica, que foram muito incômodas as cólicas. E eu queria arrancar aquilo fora. Tava me sentindo extremamente irritada, tipo, vontade de matar uma pessoa. Não é exagero. É uma irritação muito extrema. Tive alteração no apetite. Tipo assim, isso tudo, gente, vem numa cartilha do próprio DIU avisando que pode acontecer. Só que comigo foi tudo no nível máximo. Se era pra ser... se podia ser 8 ou podia ser 80, o meu nível foi 80. Entendam? Então, o apetite aumentou muito. Com isso, eu comecei a comer muito, porque eu tinha uma fome insaciável. Pra vocês terem ideia, eu jantava um prato de comida e logo em seguida eu precisava comer pão. Tipo, em menos de 1 hora, eu precisava comer pão de novo, porque eu tava morrendo de fome. Eu ficava, caraca, a minha fome não passa, velho. Não passa. E precisava comer cada vez mais. Comendo cada vez mais e com o tempo em repouso, porque, né... tinha o tempo que eu fiquei parada, sem atividade física ali da recuperação da cirurgia. Então eu já tinha ganhado um pezinho, coloquei o DIU. Foi, assim, devastador, porque eu engordei bem mais. Então eu tava com a autoestima lá embaixo. Me sentindo gorda, me sentindo feia, me sentindo pesada, sabe? E minha cara parecia uma bolacha. Eu já tenho a cara redondinha, né, gente? Não sou nenhuma fineza, não sou nenhuma modelo, como vocês sabem. Sempre tive o rosto, assim, mais cheinho. Mas, assim, a minha cara tava indefinida. O que era pescoço e o que era o resto do rosto, do corpo.
porque eu tava engordando demais. Enfim. Próximas coisas que começaram a me incomodar pra caramba. Eu tava andando no meio da rua e por conta das disfunções, né, da falta de regularidade nos ciclos, eu começava a sangrar no meio da rua. Porque eu não sabia quando a menstruação ia vir. Eu não tinha muitos escapes, isso acontecia muito. Os escapes eram tipo, igual eu tô falando, no meio do nada, não era menstruação, não era nada, porque eu já tinha menstruado, aprendi a identificar lá depois de 40 dias de colocar do DIU, acho que foi 40 dias mais ou menos, veio a primeira menstruação. Do nada eu sangrava no meio da rua e aí eu começava a me sentir incomodada porque sujava a calcinha, sujava a roupa, eu precisava vir embora pra casa. Se aconteceu uma vez no shopping, eu precisei vir embora pra casa. Então tudo aquilo começou a me transtornar. E eu falei assim, gente, isso não é vida, sabe? Você tá no meio de um lugar e você começa a sangrar. E aí você precisa ir embora pra sua casa, largar o que você tá fazendo e ir embora. Você tá no meio do rolê, você começa a sentir cólica. Minhas cólicas pioraram muito, eu sentia muita cólica. Eu tinha vontade de matar uma pessoa, a minha TPM era 1000 vezes mais intensa. Tipo, ele bagunçou, mexeu com os meus hormônios. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu vi meninas, inclusive, falando, Patrícia, eu não sei o que aconteceu com você, porque eu usei o Dilmirena, eu uso o Dilmirena há 3 anos, 4 anos, 5 anos, e não tive metade dos seus sintomas. Não tô tendo o que você tem. Eu falei, gente, eu tô com vontade de arrancar esse DIU com o dente. E aí eu pensei, né, preciso voltar no médico, preciso conversar com ele, ver o que tá acontecendo. Mandei um WhatsApp pro médico de novo e ele falou que era assim mesmo, que tinha que esperar, que tinha o tempo de adaptação. Conversei com uma amiga minha que usa o Quilena, que é um pouco diferente do Mirena, mas basicamente tem hormônio também. Ela falou que pra ela dava super certo. E eu falei, amiga, eu não entendo o que tá acontecendo comigo. Parece que é só comigo que o DIU deu errado. Cólicas excessivas, sangramentos disfuncionais fora da época, uma fome devastadora, uma TPM muito pior do que era antes. Bati o martelo. Quando eu cheguei nos 3 meses de uso, eu falei, gente, não dá mais, eu vou tirar esse DIU. Eu não tô me aguentando como pessoa. Eu tava uma montanha-russa emocional, TPM muito intensa, muita irritação, muita irritabilidade, assim, extrema. Ou então eu tava chorando, ou então eu tava extremamente triste, ou eu tava extremamente com raiva. Tirando esses sangramentos que aconteciam do nada, cólicas, uma fome exacerbada, eu falei, não dá, vamos tirar o DIU. E aí fui lá, tirei o DIU, não consegui tirar no mesmo consultório que eu coloquei, porque eu tinha trocado de convênio, enfim, precisei procurar outro médico que tirou. Em consultório também foi bem dolorido, ele não tava achando o fio do DIU, porque ele já tava bem misturado lá na mucosa interna, então ele passou uma escova, imagina isso. No colo do útero, dentro do colo do útero, uma escovinha. Imagina uma escovinha de cílios, de passar máscara de cílios, procurando aquele fio. Aí ele falou assim, Patrícia, se eu não achar o fio, a gente vai ter que fazer a retirada por estereoscopia. Aí eu falei, não, vou aguentar, vou respirar fundo, porque dá uma cólica muito forte, é muito incômodo mexer no útero, gente. Só quem já passou por isso sabe. Mas Deus abençoou e ele conseguiu achar o fio e puxou o fio. Tive sangramento depois da retirada, enfim, que é normal também. Demorou meu ciclo se regularizar de novo e aqui estou contando pra vocês que graças a Deus eu tirei esse DIU Mirena e conforme a gente foi passando os dias eu me tornei outra pessoa. Era realmente uma coisa assim que era hormonal. Os meus hormônios foram se equilibrando, eu fui ficando mais tranquila, fui ficando mais calma, fui perdendo peso. Em menos de 10 dias de retirada eu perdi 4 quilos. Então, realmente, assim, gente, era algo que não estava fazendo bem pra mim. Eu fui ficando mais tranquila, fui ficando menos estressada. Os escapes de sangramento pararam, o ciclo regularizou. O mundo era, de novo, aquela cor de algodão doce que eu conhecia. Então, por que eu tô trazendo esse vídeo? Eu acho muito, muito, muito importante a gente colocar o que não funciona para algumas pessoas, porque para todo médico que eu comentava, para a maioria das pessoas que eu comentava, aquilo não fazia sentido, porque para a maioria das pessoas dá certo, entendeu? A maioria das mulheres não ganha peso, não tem escapes de sangramento, praticamente param de menstruar. Eu não parei, pelo contrário, eu não parei e tive vários escapes. A maioria das mulheres fala que a cólica reduz e a minha ela triplicou.
de dor. Então, assim, por que eu tô trazendo isso aqui? Porque pode ser que você que esteja assistindo tenha colocado o Dil Mirena e esteja se perguntando o que tá acontecendo comigo. E aí eu lembro que eu procurei uma matéria, eu falei, caramba, eu vou procurar uma pessoa que tem usado e que não deu certo. Eu achei uma jornalista, acho que da Globo, se eu não me engano, que ela publicou no Instagram dela, que ela colocou também, não se adaptou, tava se sentindo super mal, e quando ela tirou, ela era outro ser humano. Eu falei, cara, então não acontece só comigo, aconteceu com outras mulheres e devem existir mais mulheres. Eu não tô aqui pra me posicionar, gente, tipo, que eu sou extremamente contra o Dil Mirena ou que eu sou a favor do Dil Mirena. Eu tô única e exclusivamente contando o meu relato e dizendo que pra mim não deu certo, que se eu puder de coração dizer pra alguém não colocar o Mirena e puder colocar o Quilena, que talvez seja menos hormônios e afete menos a pessoa, coloque o com menos hormônios ou coloque um de cobre, se seu médico recomendar. Siga sempre o que o seu médico instruir, porque cada mulher tem um ciclo, para cada idade é uma situação, para cada pessoa que já teve filho ou já não teve filho é uma situação. Então, eu não sei o que seu médico vai indicar, mas assim, se eu puder dar um conselho, procure sempre o que for menos invasivo, o que tiver menos hormônio. Se puder usar o de cobre, use. Tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta, enfim. Esse vídeo pode ser um pouco polêmico para algumas pessoas, porque, como eu falei, muita gente gosta do Mirena. Mas para mim foi a devastação e a libertação assim que eu me livrei dele. Então, hoje eu não tô usando nenhum método contraceptivo, não tô tomando pílula. Acompanho o meu ciclo, que eu conheço muito bem, que são de 28 dias, enfim. Sei quando é minha ovulação, quando não é. Então, eu tô bem tranquila quanto a isso. E foi ótimo ter retirado, assim, gente. Foi um alívio muito, muito, muito grande. Então, era esse relato que eu queria deixar aqui pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, coloca aqui no comentário. Coloca aqui quais são suas dúvidas também, se você usa DIU, se dá certo pra você, se você tá pensando em colocar por algum outro motivo para evitar filho, ou se você precisou passar por algum procedimento assim e teve que colocar também, já deixa aqui nos comentários. Compartilha com suas amigas, pode ser que esse vídeo ajude, né, com que esse vídeo chegue em mais mulheres, em mais pessoas, e elas tenham também essa pauta, né, esse outro lado do DIU, quando ele também não dá certo, tá bom? Beijinho, até a próxima.